E aí, meninos, tudo bem? Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a terceira revolução industrial. O que é a terceira revolução industrial? Nós temos a primeira e a segunda revolução industrial. A primeira é o surgimento das máquinas, a segunda é o surgimento dos inventos, o desenvolvimento das novas fontes de energia, né? E aí nós vamos com a terceira revolução industrial, que nada mais é que o desenvolvimento mais e o aperfeiçoamento das máquinas, de tecnologias, em função do melhoramento e do lucro das empresas. Né? Entre a segunda e a terceira tem aí os grandes conglomerados, as multinacionais, as transnacionais que vêm alterar todo o espaço do trabalho, toda a dinâmica de trabalho. Essas multinacionais influenciam no desenvolvimento tecnológico e aí surge aí, com o crescimento das multinacionais, das transnacionais, o que nós chamamos de revolução tecnocientífica, que é o que pauta, o que dá a ideia da terceira revolução industrial, né? Então vamos lá, né? Nas últimas décadas do século XX, a maior integração entre tecnologia e indústria, associada ao desenvolvimento da teleeletrônica, da informática, das telecomunicações e da biotecnologia, possibilitou a introdução de novas tecnologias de produção, configurando uma nova fase do capitalismo conhecida como terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica, né? Que é aqui a automatização, tá? É o desenvolvimento tecnológico, a tecnologia a serviço da vida. Ó, falei bonito agora, né? E também surge outra coisa que revolucionou, né, o mundo na terceira revolução industrial, que é a nossa internet, né? E a partir dela você passa a estar conectado com o mundo todo, tá? Então, o que caracterizou a terceira revolução industrial? Nós temos três características principais da caracterização que vem nortear e vem dar a ideia do que foi a terceira revolução industrial. Foi a crescente importância da tecnologia avançada ou de ponta, no caso a internet, a criação de softwares, de programações, né? Esse desenvolvimento tecnológico mesmo, no processo industrial, com o uso de circuitos eletrônicos, computadores, softwares, internet e processos automatizados, robôs e etc. Que é o que eu mostrei naquela figura. Estou ali, na época do Fordismo, tudo era feito manual com o homem, né? O homem ia montando. Hoje, os robôs fazem isso, né? E esses robôs, para funcionar, são automatizados. Ou seja, tem softwares de programação que fazem esses robôs, né, funcionarem. Jornadas de trabalho diárias entre 6 e 10 horas diárias, com exigência de profissionais mais qualificados, ou seja, você exige a qualificação e visão abrangente da empresa e do processo de produção, certo? Você não precisa entender, hoje não se entende só de montar o pneu do carro em si, porque toda a dinâmica da montagem do pneu do carro, o que isso vai trazer de melhoria para o carro? Se um pneu da forma certa, um pneu feito da forma certa, construído da forma certa, não é só saber montar, mas entender o porquê da montagem, tá? O capitalismo informacional, no qual a informação e o conhecimento são utilizados para reduzir custos operacionais, valorizar as mercadorias e ampliar os serviços das empresas e ampliar as vendas. Hoje, informação é tudo. Hoje, para você vender um produto, você tem que conhecer aquele produto, saber a abrangência desse produto, né? Fora que a informação também manda muito. Para vocês terem ideia, né? Muitas das vezes o nosso presidente, que é muito inteligente para discursar, para entender de economia, ele fala algumas falas muito inteligentes. Isso traz bilhões de prejuízos para a Petrobras, para a Embraer, já trouxe. Por quê? Porque ele fala o que não sabe, dá a informação errada. E como a palavra dele tem muito peso economicamente no país, isso gera prejuízos. Ok? Então a dinâmica da terceira revolução industrial, ela não afeta somente as empresas, mas todo o espaço geográfico. A revolução técnico-científica ocorrida na terceira revolução industrial, ela trouxe um espaço geográfico diferente. Então o espaço geográfico, ele tornou-se um meio técnico-científico informacional. Hoje tudo é informação, hoje tudo é divulgado, hoje tudo é informado. Não se esconde nada mais nos dias de hoje, né? Daí o espaço geográfico é modificado em função disso. Então as passagens da primeira e da segunda revolução industrial e desta para a terceira ocorreram de forma gradual e concomitante, de modo que ainda hoje é possível identificar características das duas etapas anteriores no processo produtivo industrial ao redor do mundo. Em outras palavras, o aparecimento de uma nova etapa não implicou no desaparecimento da anterior.
Ou seja, você tem ainda restícios e características das outras revoluções. A ideia de produção em larga escala é da primeira, fontes de energia como a energia elétrica, como o petróleo, ainda talvez base da nossa economia é da segunda revolução industrial. O que caracteriza a terceira é assim, o desenvolvimento tecnológico, a revolução científica mesmo, né? Então, dentro dessa terceira revolução industrial e essa capacidade de informação, de troca de informações que as multinacionais, que nós vimos no último capítulo, criou em função de toda a abrangência que ela tem no mercado econômico, na economia, e aí elas não têm mais essa fronteira, né, de ser ali daquele país, ela passa a internacionalizar e a fragmentar a produção. De que forma? Eu vou dar o exemplo do iPhone e da Apple. A Apple, ela cria o iPhone, o design dele, a ideia, o iPhone vai ser assim. E aí o que ela faz? Nos Estados Unidos ela desenvolve os controladores, o touch, o áudio e a memória. E aí pede a Coreia para desenvolver memória e processador dos aplicativos, que os sul-coreanos são os melhores em softwares do planeta. Em Taiwan ele desenvolve os aceleromontros e o giroscópio, né? No Japão, os componentes do Wi-Fi e do Bluetooth. Na Itália, os componentes de gerenciamento de energia. E na Alemanha, os componentes da rede telefônica, né? Tá tudo ali, para quem entende da parte técnica, monta ali o processo, pega as peças e aí junta essas peças, todos esses componentes e envia para China, tá? Na China, o processo de montagem do iPhone é a etapa em que todos esses componentes são integrados ao smartphone e é concentrado na empresa deles lá na China, na Foxconn, certo? Então o que ele faz? Ele pega, né, junta todas essas peças em vários países com preços mais baratos, impostos mais reduzidos, gerando lucro na montagem do produto, envia para a China, que também gera lucro para distribuir para o mundo inteiro. Porque aqui tem impostos diferenciados, incentivos diferenciados, diferente nos Estados Unidos, onde o custo desse produto seria o dobro, né? Essa é a dinâmica das transnacionais em busca de lucros, da fragmentação do produto. Tudo isso foi capaz em função de um desenvolvimento técnico-científico existente na terceira revolução industrial. Certo? Então, até algumas décadas atrás, as indústrias concentravam totalmente todas as etapas de fabricação de um produto em um determinado lugar, ou seja, fabricava-se tudo ali. No entanto, com a globalização, ocorreram grandes mudanças no processo produtivo, especialmente nas multinacionais. Ela passou a abrir filiais onde fragmentar esses produtos e depois juntá-los se tornariam mais lucrativos, mais baratos para serem revendidos, certo? Então, a evolução dos meios de transportes e de comunicação favoreceu para que essas empresas fragmentem as etapas de produção e montagem de seus produtos. Ora, você fabrica ele na China, pega um avião, em 2 dias está nos Estados Unidos, certo? Ou não precisa diretamente ele ir nos Estados Unidos, né? Até porque para sair de lá, imposto e tudo. Da China ele já pode vir para o Brasil, da China ele já pode ir para a Alemanha para ser vendido, certo? Com um preço muito mais barato, consequentemente um lucro muito maior. Então, a fragmentação do processo produtivo possibilita às empresas a chamada localização flexível. Assim, se os custos de produção ou montagem de um bem aumentarem em um determinado local, prejudicando os lucros, a empresa pode transferir suas fábricas em busca de maiores vantagens em relação à mão de obra, matéria-prima, energia, transportes, impostos, etc. Muitas das vezes, quando eles percebem isso em algum país, né, mesmo com todo investimento, eles vão para outros países, migram. O que acontece? Deixa o desemprego e todo um processo de abandono naquele país. Isso ocorre muito, né? Por exemplo, a Ford hoje está querendo sair do Brasil porque o Brasil não está incentivando mais. Faz o quê? Gera 5, 10, 15 mil desempregos, né? Tem esse mal. Elas não se importam com as pessoas daquele local, elas querem saber do lucro, dependendo se a pessoa vai ter emprego ou não. Então, dentro dessa lógica empresarial, as multinacionais operam no espaço geográfico mundial como se não existisse fronteira entre os países. Daí também serem chamadas de transnacionais. E como toda a ideia do capitalismo, o lucro vem em cima da exploração da mão de obra do trabalhador, da segregação social, tá? Quanto mais desenvolvimento tecnológico, mais exclusão para os pobres. Qual pobre que consegue hoje ter um iPhone 10, um iPhone 12, tá? Para vocês terem uma ideia, ou seja,
A política de exclusão das multinacionais, a política capitalista das multinacionais, muitas das vezes ela exclui, ao invés de incluir. Tá? Por quê? Porque ela só visa lucro, ela só vai visar o lucro. E para se ter lucro, você tem que explorar alguém. A exploração, o capitalismo se baseia nisso, na exploração de uma mão de obra, é em cima da mão de obra, é em cima de impostos mais baixos, que geraria menos recursos, menos arrecadação para aquele país, para aplicação em medidas sociais, né, em recursos sociais, ou seja, visando o lucro, ela colabora menos e explora mais. É muito complicado a relação das multinacionais, das transnacionais com a política mundial. Elas meio que se aproveitam da fragilidade de determinadas sociedades, de determinados países, para se estabelecer e se enriquecer. Tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. É uma breve explicação sobre a terceira revolução industrial. Tá? Um beijo, um abraço. E não deixem de fazer as atividades. Não deixe acumular. Vale nota, participar da aula e fazer as atividades. Até a próxima aula com vocês, ok?